Bom dia, deputada. Bem-vinda aqui no nosso despertador. Bom dia. E vocês, desculpa a confusão para entrar hoje, porque eu estou no aeroporto. Atrasou tudo aqui por conta dos embarques e vamos tentar conversar. Não tem problema. Chamando o meu voo ali, estou me segurando, olhando ali de vez em quando. Espera aí, deputada. Deixa eu perguntar para a senhora umas coisinhas aqui. Bom, olha, deputada, conta para nós. Ontem foi um depoimento da CPI tétrico para os militares, né? E a senhora apresentou aquele projeto restringindo o acesso de militares de carreira, militares da ativa, a cargos, a funções civis. Conta para nós como é que é o projeto, que tipo de função fica vedada a militares caso essa matéria seja aprovada. Na verdade, eu aproveitei a própria Constituição Federal para fazer um ajuste. Eu mexi numa área que se refere à ocupação de cargos públicos na administração pública. E usei, inclusive, aquilo que a Constituição já diz. O Constituinte, lá em 88, quando escreveu a Constituição, que foi discutir os direitos políticos dos brasileiros, ele já fez uma ressalva com relação às polícias e com relação às instituições de segurança pública, no caso, Forças Armadas e polícias militares e tudo mais. O que diz a Constituição? Pode participar das disputas eleitorais? Pode, mas tem regras. Aí ele bota a regra, o militar que quiser entrar na vida política, se for antes de 10 anos, ele pede um afastamento. Se for mais de 10 anos, ele vai para a reserva. Eu imagino que o Constituinte deve ter olhado para essas datas, porque são datas a partir de 10 anos que você já tem um militar já formado, e ele já começa a assumir funções de responsabilidade dentro das Forças Armadas. E deve ter sido isso. Eu peguei esse trecho e coloquei as mesmas regras para a ocupação de espaços de cargos públicos. E, claro, aqui a gente se refere a cargos políticos. E eu tenho dito, quando a gente instalar a comissão especial, nós temos que fazer o debate necessário com relação a cargos técnicos. Por exemplo, as Forças Armadas são muito importantes e necessárias para a soberania do país. Então, tem áreas que diz respeito à nossa soberania que o Estado brasileiro tem investido muito na formação de militares, como é o caso da área cibernética com o Exército, da área nuclear com a Marinha e da área espacial com a Força Aérea Brasileira. Então, nós precisamos que em cargos técnicos necessários a presença das Forças Armadas, até para garantir a soberania nacional, a gente tenha a presença deles. E me refiro também às empresas brasileiras que abastecem e garantem os suprimentos para o Exército Brasileiro no sentido de armamento. A Ingepron da Marinha, a Embraer Defesa da FAB, e nós temos também a do Exército Brasileiro, que agora me fugiu o nome, mas eu lembro dela daqui a pouco. Então, são áreas como essas que a gente se refere. A Imbel, né? A Imbel, isso mesmo, a Imbel, porque é importante a presença dos militares. Agora, não dá para continuar discutindo essa situação de você ter militares na política do dia a dia, como a gente tem hoje, no comando do governo, falando pelo governo, respondendo, inclusive, a processos, como a gente está vendo na CPI, e depois eles voltarem para as Forças Armadas. Porque aí nós vamos estar vendo a disputa política nos quartéis, a política entrando nos quartéis. A frase é célebre e conhecida. Quando a política entra por uma das portas dos quartéis, a hierarquia e a desobediência sai pelas outras. Exatamente aquilo que forma o militar, que garante a presença dele. E é preciso a gente deixar bem claro, o militar, quando ele senta no banco das escolas militares, ele já sabe que função militar ele ocupa quando ele está dentro das Forças Armadas. Saiu dali, já não é mais uma missão militar. Vamos dizer que Pazuello cumpriu a missão militar na saúde, até porque isso é detonar com a seriedade do Exército Brasileiro. E o Pazuello não da saúde também, né, pessoa séria. E da saúde também. Deputada, eu queria só fazer uma pergunta. Essa questão militar, ela divide bastante, é uma questão que se agravou nos últimos anos com o governo Bolsonaro. Apesar disso, percebe-se um apoio bastante amplo à sua proposta.
Eu queria saber como é que a senhora conseguiu costurar e a que a senhora atribui. Eu vi até o Mourão falando recentemente, o general Mourão, que é a favor à proposta. Como é que está essa costura? Como é que isso foi possível? Eu penso que o presidente Bolsonaro, que adora dizer que estão esticando a corda contra ele vem esticando muito a corda contra a democracia. Ele tem feito isso. Então, os últimos acontecimentos deram impulsionamento na PEC. A PEC é do ano passado, ela é exatamente de um ano atrás. E cada vez que o presidente Bolsonaro se dirige às Forças Armadas como instituições dele e não do Estado brasileiro, isso é um problema para a democracia. Quando nós começamos, de fato, a fazer esse debate, a pesquisa que saiu recentemente, mostrando que a maioria dos brasileiros são contra a presença de militares na política, o fato da imprensa ter ajudado a informar a população, e saiu um resultado como esse. Então, nesse inteirinho, nós fomos conversando com parlamentares. Você veja que tem uma nota de apoio à PEC assinada por 5 ex-ministros de Estado. Tem a própria OAB se manifestou também. Então, é muito importante que a gente tenha ações como essa. O parlamento não pode abrir mão de legislar. Quem modera o poder militar é o poder político, em comum acordo, em negociações e articulação com eles. Mas é o poder político, é o parlamento. A gente não pode abrir mão desse debate. Muito bom. Muito bom, deputada. Alguém mais tem alguma pergunta? Não deixar a deputada pegar o avião dela, ela perde o avião. Deputada, bom, parabéns pela proposta. Essa proposta é super necessária, como se viu. Tomara que essa PEC avance, que vire lei e que a gente tenha militares de volta às funções militares, né? Porque, afinal de contas, eu não sei, a senhora fez uma afirmação aí que eu quero até colocar. Não estou discordando ainda, não, mas eu estou questionando aqui se o Brasil precisa mesmo de Forças Armadas, sabe? Para quê? Eu defendo que precisa, é importante para a nossa soberania. Agora, as Forças Armadas não podem olhar para o brasileiro como seu inimigo. O inimigo das Forças Armadas não está dentro do Brasil, o inimigo é externo. É para a proteção da nossa pátria, das nossas águas, da nossa fronteira, para reafirmar a nossa soberania. Para mim, é só dar uma olhada nos países que são mais fortes. Eles têm Forças Armadas fortes, mas é preciso com que no Brasil a gente aprenda a dar às Forças Armadas o valor que elas têm. É preciso o parlamento tratar e cuidar. A gente viu recentemente o pronunciamento da maior autoridade militar dos Estados Unidos, quando ele se deu conta de que uma encaminhada para o presidente Trump até uma igreja foi usado como uma ação política. Ele veio de público e pediu desculpas. E é isso que o Brasil precisa compreender. Forças Armadas são instituições de Estado, elas servem à nação, elas servem à nossa soberania, ao nosso desenvolvimento. Elas não servem a governo, elas não servem a partidos. Então, o presidente, quando diz o meu exército, as minhas Forças Armadas, ele está deseducando o país e rasgando a Constituição. Porque está claro qual é o papel das Forças Armadas na Constituição. Muito bom. Deputada, boa viagem para a senhora, bom fim de semana. Muito obrigado pela entrevista aqui, tá bom? Obrigado. Valeu, obrigada, tudo de bom. Obrigado.